sempre me enxerguei muito em personagens como Benjamin Button, que ia no tempo errado das coisas, ou Amélie Poulain, que enxergava detalhes que ninguém enxerga, e isso isola muito. As pessoas tentam suavizar muito o termo aberração, mas na verdade eu vejo com carinho, porque eu olho para esses personagens e eu admiro o jeito que eles resistiram e existiram do jeito que eles eram na vida toda. Não porque eles queriam necessariamente, mas porque eles meio que não tinham opção. E eu me vejo nisso. O título desse vídeo é Ensaio sobre a Continuidade, porque é que eu nunca vou parar de tentar. Ele é dividido em 4 blocos, então o primeiro deles vai ser Sentir e Agir, Ciência do Intelecto, Fé e Conclusão com Deus. A realidade dominante da minha vida é que eu não sei discernir os limites do meu corpo quando a minha mente tá implorando mais o tempo inteiro. Eu fraturei a coluna por estresse de tanto que eu corri. E eu levo meu corpo ao limite, eu levo minha mente ao êxtase, e pra mim isso basta. Eu não me preocupo muito. Quando eu fazia esporte, os personagens, os coaches me perguntavam: o que você faz? O que você quer? Qual é o seu objetivo? Eu falava: gente, é só não surtar. Eu sinto vontade de correr, mas eu tô presa numa monotonia de ficar contando azulejo no fundo de uma piscina, de ficar olhando pra parede enquanto eu pedalo uma bicicleta ergométrica por horas a fio. E eu nunca disse que esse nível de obsessão fosse saudável, só que é o que eu uso pra conseguir coexistir com a minha cabeça. A fome coexiste com a juventude, e tem gente que prefere morrer por inanição do que seguir seu chamado por aventura. Eu prefiro seguir meu chamado. A corrida foi a segunda grande aventura da minha vida, e a primeira foi amar e ser amada. Mas eu só saciei minha fome quando fui atrás do que comer. Que é justamente a busca por essa jornada, por essa coisa que faz a gente se sentir vivo, que faz a gente que faz nosso peito bater, que transcende e sacia a necessidade fisiológica. As pessoas dizem que a gente nasceu cedo demais para explorar o espaço e tarde demais para explorar os mares. Mas a verdade é que nossa geração tem 2 grandes porquês. A gente tem que explorar o pensamento, então explorar por que a gente tá aqui, explorar... Pensar. A gente precisa urgentemente pensar. As pessoas estão adormecidas. Eu me incluo nisso, minha geração tá totalmente adormecida por um monte de luz azul que fica o tempo inteiro prendendo a gente em coisas que não tem importância, que não tem relevância, que não tem estímulo pra cabeça nem pro corpo. E a segunda grande questão que a gente tem que explorar enquanto geração é justamente o corpo. Explorar os limites do corpo, ver até onde ele vai. E essas grandes questões, elas já definharam mentes antes. A gente questiona se a gente devia de fato existir. E eu acho que isso tem uma dualidade muito grande. A gente ignora que a teologia é um tipo de filosofia. Então, tem gente que vai acreditar que a gente tá aqui por um porquê e que esse porquê vem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, tem gente que defende suicídio assistido. São questões que precisam ser pensadas. E se você tá pensando, isso já é válido. Se você tá exercendo seu pensamento crítico, isso já é válido. Mas buscar... Porque há muito que se explorar no campo das ideias. Muito, muito mesmo. E quando eu penso em Aristóteles, eu penso nele com carinho, porque eu acho, sinceramente, que ele ia adorar fazer parte disso. Mas talvez quando ele visse a tragédia da falta de pensar da nossa geração, ele ficasse um pouco assustado e talvez ele mesmo enlouquecesse. Nossos cérebros estão atrofiando e a gente tá sedado, a gente vive sedado, a gente nunca quer sentir, a gente nunca quer pensar, a gente só quer estar anestesiado, porque o sofrimento é muito grande. Então, minha geração como um todo, a gente não quer pensar, a gente não quer exercer o pensamento crítico. E o sofrimento psíquico, ele nunca teve tão em alta, né? Nunca... Acho que talvez em poucos momentos da humanidade as pessoas tenham sofrido tanto sem um sofrimento externo sendo imposto sobre elas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E essa ansiedade, ela inibe a gente de querer sentir. Quando você tá ansioso demais, tudo que você quer é parar de sentir. Tudo que você quer é simplesmente sumir um pouco. Há quem tente fugir, buscando refúgio no rigor físico e mental. Eu faço os dois, porque eu não aguento, eu fico inquieta, eu sou uma pessoa extremamente obsessiva, como eu vou falar mais tarde no vídeo. E eu sou uma pessoa
que não consegue parar quieta. Eu sou muito agitada por causa do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que o meu é agudo. Eu treino 2 vezes no dia pra manter a minha exaustão física, porque eu quero sempre estar exausta fisicamente, pra que minha cabeça não tenha tempo de ter aquelas elucubrações malucas de que, ai meu Deus, o mundo vai acabar e minha vida vai acabar e eu não presto pra nada. Esses pensamentos catastróficos, intrusivos e obsessivos que passam o tempo inteiro pela mente ansiosa. Eu treino 2 vezes por dia pra acabar com isso dentro de mim. E pra conseguir pensar com clareza, porque quando eu sinto a endorfina, eu consigo pensar com clareza. Runner's High, o barato da corrida, ele me tira disso. Tirava. E é assim que eu mato minha sede por vida, minha fome por vivência. É dessa forma, treinando minha mente e meu corpo. E eu retomo aquilo. Nós precisamos, enquanto humanidade, pensar. A gente precisa urgentemente pensar. Porque pensar como se o mundo fosse acabar amanhã. Como se a gente tivesse que encontrar a solução já que o mundo vai acabar amanhã. E não de uma forma ansiosa, mas de uma forma de que a gente precisa exercer o pensamento. O Brasil é um dos países que menos lê no mundo. A gente lê uma média de 4 livros por ano entre pessoas alfabetizadas. É nosso dever e salvação cumprir as tarefas a que nos foram atribuídas por Deus, seja lá pelo que você acredita. Mas alguém, alguma força maior, algo maior do que você mesmo. Você não pode acreditar que você é tudo que importa. Então, algo maior do que você mesmo te atribuiu alguma tarefa e essa tarefa tem que ser cumprida. É seu dever. E, às vezes, vai parecer que essa tarefa é muito pequena, mas na verdade não é. Não é. As pessoas banalizam ser mãe, as pessoas banalizam ser pai. Não é uma tarefa pequena, é uma tarefa enorme. E, no fim das contas, as coisas pequenas importam, porque sem elas, o mundo não se edificaria. E por mais pequena que pareça, a aventura da vida é aquilo que te faz se sentir vivo. É aquilo que te faz sentir seu sangue pulsando nas veias, de verdade. Viver não pode ser uma promessa. Você não pode ter feito uma promessa de que você continuaria vivo e por isso você vive. Porque eu sei que é esse o caso de muita gente que tem depressão, muita gente que tem ansiedade, porque eu tenho. E eu sei que muitas vezes a gente promete, eu vou ficar vivo porque eu tenho que agradar fulano. Você não tem que ficar vivo por isso, você tem que ficar vivo porque você tem um propósito, porque você tem um porquê de estar aqui. Então, viver é uma grande e estrondosa busca pela maximização do fim. É maximizar o fim da sua vida. No fim da sua vida, você tem que olhar pra trás e pensar: eu fiz alguma coisa que teve importância. Pra isso, você precisa ter servido alguma coisa. Ah, mas eu quero empreender, eu quero não sei o quê. Empreendendo ou não, sendo chefe ou não, sendo chefe ou funcionário, você serve a alguém, você serve a alguma coisa, você serve a um propósito. Senão, sua vida não vai ter graça nunca, você vai ser vazio pra sempre. Eu sinto-me obrigada por mim, por Deus e por quem me quer bem a atender a esse chamado, porque eu sou uma pessoa extremamente disfuncional e eu acho que é isso que me faz tão boa na escrita. Porque o que eu tô falando aqui, eu escrevi já. Então, esse grito que clama por mim me faz sentir viva, é isso e o movimento corporal o movimento do corpo, colocar meu corpo em movimento, fazer esporte, fazer musculação, fazer atividade física, me mexer, porque um dia eu estive deitada numa cama sem conseguir levantar. Então, isso mata a minha fome. Bloco 2, a ciência do intelecto. A obsessão é o melhor mecanismo de coping ou enfrentamento que eu desenvolvi ao longo da minha vida para lidar com a ansiedade e o TDAH agudo. Então, eu acordo às 4 da manhã, eu rezo, eu treino. 7 horas e 5 minutos eu estou na piscina, independente se está fazendo 11 graus, como eu já fiz, ou se está fazendo 30. Eu escolhi essa vida pra mim, e é o único jeito que eu consigo de lidar com as minhas neurodivergências. Apesar de tudo isso, meu QI é alto. Eu sei disso porque eu tenho altas habilidades, e isso foi diagnosticado na minha equipe multidisciplinar, e nesse caso, esse QI não quer dizer nada sobre mim. Não quer dizer nada sobre a predileção do meu sucesso, se eu vou ser bem sucedida na minha vida ou não. Não quer dizer nada. Eu sou intensa, eu sou impulsiva, isso é fraqueza. Mas, ao mesmo tempo, se tornou uma fortaleza pra mim, porque é meu jeito de lidar com a vida. E ele não quer dizer nada porque existe um conceito de Angela Duckworth chamado grit. Grit é garra ou perseverança direcionada. Você direciona sua garra, sua obsessão, sua perseverança em alguma coisa, e isso vai te dar uma predileção de sucesso muito melhor do que se você tem um QI alto ou não. Por quê?
Porque o QI alto ou baixo, você não tem como mudar. Mas você tem como mudar se você é uma pessoa obsessiva ou não. Isso aí você tem como agir sobre. Grit é a combinação de paixão e perseverança a metas de longo prazo. Então, o que o celular, o que as redes sociais fazem comigo, com a gente, é que a gente fica pensando sempre em dopamina de curto prazo. A gente quer descargas dopaminérgicas imediatas e isso gera deficiência mesmo no cérebro. Seu sistema dopaminérgico fica totalmente desregulado. Então, essa combinação de perseverança e paixão por metas de longo prazo, é ele que te tira desse limbo. Então você tem que desenvolver isso, porque é um prediletor de sucesso muito mais confiável do que um QI isolado. Até porque, quando a pessoa é superdotada, tem um estudo da Linda Silverman, em 1991, do Grupo Columbus, liderado por ela. Pessoas com altas habilidades vivem uma sincronia. A gente não tem um tipo de vantagem sobre o mundo porque Deus é justo e a ciência é justa também. Então, basicamente, a gente não tem essa vantagem porque a idade mental da gente é muito superior à idade emocional. Então, você cresce uma criança muito precoce, só que ao mesmo tempo você não tem como acompanhar emocionalmente tudo que tá ao seu redor. Porque você se cerca de estímulos intelectuais o tempo inteiro, você se cerca de tudo isso. E aí, quando chega na hora, você não consegue lidar emocionalmente com tudo aquilo. Então, isso gera um descompasso interno. É aquela coisa. A idade emocional tá aqui e a idade intelectual tá aqui. É um descompasso muito grande. Então, às vezes, a gente compensa isso com uma sobrecompensação intelectual. É o que eu vivo. Eu cresci cheia de neurodivergência, cheia de problema e tal. E eu descobri que o que eu faço é sobrecompensar as minhas deficiências. Então eu sou deficiente em certas coisas e eu sobrecompenso isso com o meu QI. As pessoas hoje em dia têm mania de falar assim, mas meu QI é baixo, meu QI é alto, não sei o que, ficar se gabando. Mas Daniel Goleman, ele desenvolveu a teoria do QE, né? Então ele mede dentro do teste neuropsicológico hoje em dia, se você vai fazer um teste neuropsicológico, ele não vai medir só seu QI, ele vai medir seu quociente emocional. Então, a partir do momento que ele mede seu quociente emocional, ele vai medir as funções executivas, que são regulação emocional, controle inibitório e memória de trabalho. Por exemplo, minha memória de trabalho é um lixo. É um lixo por causa do TDAH, que comeu minha cabeça. Então, Alfred Adler, ele surge com a outra teoria da compensação. Então, você vai sobrecompensar essas coisas que eu acabei de falar. E você nasce pra ele, todo mundo nasce com algum tipo de inferioridade. Aí você compensa essa sua deficiência em alguma coisa com uma coisa na qual você é bom. E aí você vai compensando as suas deficiências assim. E sobre a obsessão com relação a isso, o que eu quero dizer é que é aí que Angela Duckworth faz sentido. É aí que o Grit faz sentido. Porque ele vai dizer exatamente isso. Que uma pessoa que se sente inferior em uma área, ela vai sobrecompensar isso em outra. Então ela vai transformar uma fraqueza numa força extraordinária. Só que isso vem com a obsessão. Isso vem com o Grit. Vem com a garra direcionada. A paixão e a perseverança direcionadas à meta de longo prazo. E eu recebi o diagnóstico de altas habilidades com essas avaliações multidisciplinares. Só que a questão é, eu também recebi diagnóstico de TDAH, tudo no mesmo ano que foi esse. Eu tenho 21 anos e eu acabei de receber diagnóstico de altas habilidades e TDAH. Eu fui alfabetizada com 4 anos. Eu escrevi o meu primeiro livro e terminei o rascunho dele com 19. Com 15 anos eu tava no Grande École de Paris. Com 14 anos eu tava em Harvard, MIT e Columbia fazendo summer camp. Mas o meu QI não quer dizer nada sobre o meu sucesso, que academicamente é um fracasso, pra ser bem sincera. E aí eu fiz o teste de TDAH. E o que eu li quando eu recebi o laudo foi que eu sou maluca e eu não presto pra nada. Eu me tornei doentiamente obsessiva, mas eu aprendi a usar isso a meu favor. Eu compenso a falta de noção que eu tenho em situações sociais com o intelecto. Eu compenso o cansaço de conviver dentro da minha cabeça com esportes em excesso. Eu fraturei a coluna de tanto que eu corri. E assim eu vou levando. E assim eu sobrevivo. E assim eu resisto do jeito que eu sou. E até me enterrarem, ninguém nunca vai poder dizer que eu fracassei. Eu vou seguir tentando. E ninguém nunca vai poder dizer que eu não tentei também. Eu não sou nem um pouco perfeita. Na verdade, eu tô bem longe disso. Eu tenho QI alto, eu tenho obsessão a meu favor, mas eu tenho um QE muito baixo.
e eu tenho uma memória que foi destruída por quase uma década de sofrimento psíquico, mais de uma década de sofrimento psíquico. Deus é justo o tempo todo. Ele é justo. Ele nunca ia facilitar minha vida desse jeito só porque ninguém nasce perfeito. E além de ninguém nascer perfeito, ninguém nasce alguém. A gente nasce todo mundo ninguém. E é nosso dever e salvação se tornar alguém. Deus não tem mais seus preferidos. Se foi o tempo dos profetas. A gente não pode mais acreditar nisso. Porque se a gente acredita nisso, a gente para de... A gente se torna ninguém. E é sua obrigação tentar se tornar alguém. Tipo, seus pais te colocaram no mundo de alguma forma pra você ser alguém. Eles querem que você seja alguém. Eu me esforço pra me tornar alguém. Independente de tudo que tem dentro da minha cabeça, eu me esforço. Dos filhos de bilionários, dos herdeiros aos carentes, ninguém nasce alguém. É esse o ponto. E além disso, seus concorrentes, eles são quem você era quando você nasceu. E onde você estava. Se você competir consigo mesmo o tempo inteiro, e não com os outros, e parar de se comparar com os outros, você vai chegar muito mais longe do que se você ficasse se comparando só com os outros e não tivesse nenhum tipo de senso quanto ao que você era quando você nasceu, quanto ao que você já foi um dia. Se seu maior competidor é você mesmo de ontem, e você tomar providência quanto a isso, você vai vencer em determinado momento. Isso independe da sorte. Vai vencer a si mesmo em uma sociedade totalmente adoecida que é a que a gente vive hoje. Não hoje, né? Sempre foi. Ninguém, tirando quem é preguiçoso, devia viver achando que perde pro outro porque o outro tem algo que você não tem. Isso é baboseira, cientificamente falando. Você pode sim ser maior, mas também evite se frustrar porque você não conseguiu tudo que você queria, porque ninguém consegue. Ninguém consegue. A menos que você detenha uma providência excepcionalmente absurda, avassaladora, favorável a si, você não vai conseguir tudo que você quer. Nem eu vou conseguir, nem ninguém vai conseguir tudo que quer. E se você nasceu com essa providência, então faça proveito dela. Ao resto de nós, sejamos Sísifo feliz. Sísifo porque todo mundo empurra sua matéria particular morro acima e assiste rolar para baixo. Mas vence quem entende o porquê daquela matéria tá ali. E são aqueles que vivem tentando e que perseveram que têm a maior chance de se tornarem bem-sucedidos. E eu não me refiro aqui a dinheiro. Mas até lá, que vivamos vidas dignas. Bloco 4, a fé que reúne. Eu comentei que eu fraturei a coluna por causa da corrida. Por causa da falta da corrida, eu deprimi de novo. E eu parei de rezar. Eu parei de me conectar com Deus. E eu falo muito dele, então eu não achava justo falar mais dele se eu não tava conectada com ele. Só que isso foi um dos maiores erros que eu cometi, porque eu passei muito tempo, tempo demais, sem ler a palavra. Quando eu me reconectei e li de novo a Bíblia, Deus mandou os escritos certos na hora certa. Eu tava lendo o livro 2 de Samuel, e aí eu vi uma passagem que recomendava ler uma passagem de livro 1 de Samuel. Quando Samuel declara Saul como um desejo de Israel. São Gregório Magno era um santo que eu gostava muito. Ele escreveu a primeira biografia que eu li de São Bento. E pra ele, Saul era o rei que Israel pediu, enquanto Davi era o rei que Deus queria. E por isso Saul padeceu e Davi prosperou. Já para Santo Agostinho, o desejo de Israel só se encontra em Jesus, no filho de Davi. E aí eu cheguei numa passagem que falava que Davi assumiu o trono aos 30 anos e que o reinado dele durou 40. E eu comecei a me perguntar, porque eu fui alfabetizada com 4 anos. Isso me fez sentir que eu tinha que ter vivido já 3 vidas. Porque todo mundo foi alfabetizado com 6, 7. Eu tinha que ter vivido com 3 vidas. Eu tinha que ter aproveitado o passo na frente que eu tinha dado da sociedade e ter vivido tanto. Eu vivi muito na minha vida, mas o que eu quero dizer é que eu já tinha que ter conseguido muita coisa. Financeiramente falando, me referindo a sucesso e tudo mais. Só que se Davi assumiu o trono dele aos 30 anos, depois de passar 15 sofrendo no deserto, numa caverna, vivendo exilado em exércitos inimigos, escondido, quem sou eu na minha arrogância pra achar que com 21 anos era pra ter feito muita coisa? Se o rei Davi demorou esses 15 anos pra poder conseguir. Talvez com
ele não tivesse tido piedade de Saul quando Saul morreu, muito menos se tornado amigo de Jonatas, que era filho de Saul, que foi o rei que perseguiu Davi a vida inteira. Talvez ele não tivesse tido essa piedade, talvez ele não tivesse tido a temperância de respeitar a morte de Saul, de respeitar a vida de Saul, inclusive porque ele teve a chance de matar Saul e ele não matou porque ele foi muito justo. Talvez. Talvez ele tivesse tido, porque ele era Davi. Mas eu sou eu e eu não sou ninguém. E se um dia me faltar fé novamente, ele vai se lembrar de mim, como lembrou hoje, porque ele conhece a minha voz. Não porque eu mereço, não porque eu sou digna, mas porque ele é bom. Porque a fé, alinhada à ciência e à obediência, faz milagre, mas esse milagre só quem faz é Deus. Mas que nesse meio tempo eu possa lavar os pés de quem precisar de mim, como Jesus lavou os pés da humanidade. É essa a minha serventia. Eu sirvo pra isso. E quando eu falo, ele me traz direcionamento que nenhum ser humano pode me prover. Porque eu tô perdida. E aí eu procuro as pessoas e eu fico perguntando pra Deus e o mundo, o que eu faço? E eu cheguei à conclusão de que eu não faço nada. Porque eu li na Bíblia, não foi escutando ninguém, o que eu precisava ouvir, o que eu precisava ler. Foi quando eu busquei a Deus que ele me respondeu. Eu vou retomar o que eu falei no começo e falar. Eu me senti como Benjamin Button e Amélie Poulain a vida inteira. Eu era uma estranha, eu era esquisita, eu era uma aberração. Mas eu admiro essas aberrações que o cinema costuma desprezar. Eu sou essas aberrações. E por muito tempo isso tomou conta de mim de um jeito muito negativo. Hoje em dia já não é mais tão assim. Hoje em dia eu já enxergo muito melhor como realmente eu não sou ruim por ser diferente. Eu tenho minhas fortalezas, eu tenho minhas fraquezas, mas eu não sou ruim por ser diferente. O sentimento é de não me encaixar no tempo das coisas. Eu não sei se eu sou avançada, se eu sou atrasada, mas eu acho que eu sou atrasada. Mesmo tendo tido o pé na frente de todo mundo. Mas é porque meu emocional não acompanhou. Nenhum esporte pode me salvar. Eu aprendi isso na Tora. Na raça eu aprendi que nenhum esporte pode me salvar. Porque eu vou estar sempre sujeita a lesões, eu vou estar sempre sujeita a machucados, a impedimentos que me impeçam de praticar o esporte que tanto amo. Se a obsessão for direcionada erroneamente pra cima desse esporte, talvez ele seja minha ruína mesmo. Mas ele estimula o pensamento. E esse pensamento leva à ciência. E a ciência, ela me dá um entendimento que, por mais que eu pareça estranha, por mais que seja difícil conviver comigo, por mais que eu me sinta sozinha, que eu não me encaixe, por mais que eu seja e sempre serei um peixe fora d'água, perto de pessoas normais, ou como é o termo correto, neurotípicas, a ciência me fornece uma ideia clara. Eu não sou imprestável. Na verdade, eu posso demonstrar genialidade em certas coisas. Não só por causa das altas habilidades, mas porque eu aprendi a ser obsessiva. Ao mesmo tempo, apesar da ciência, o que me segura em pé é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem jeito. Essa trindade que habita no meu peito é ela que me garante que eu não tô sozinha. Porque ela me colocou em lugares inimagináveis. Eu fui pra 2 Ivy Leagues, eu fui pra MIT, eu fui pra Russell Group, que é a Ivy League americana, então eu fui pra University of Manchester, e eu fui pra uma grande école de Paris com 15 anos. Eu fui pro colo do meu pai quando eu precisei. Eu tive esse colo. Eu corri pros braços da minha mãe quando eu precisei. E eu tive a companhia dos meus irmãos de sangue de peito a vida inteira. Mesmo sendo torta, mesmo sendo cheia de falhas. Ele me deu temperança e providência para instituir uma iniciativa social própria. Se não fosse Deus, eu não teria conseguido, até porque a iniciativa foi feita numa igreja. Eu nunca teria tido forças, a questão é essa. Eu nunca teria tido da onde tirar forças. Mas por último e mais importante, eu me perdera e ele me devolveu a mim mesma. Isso ninguém mais vai poder tirar de mim, nunca mais. Jamais. Porque o meu coração está em Deus. Pecadora, falha por minha culpa, minha tão grande culpa, mas está. E porque eu tento. E eu vou continuar tentando. Tudo isso e meu epitáfio seria uma cópia. Como Haruki Murakami, pelo menos ela nunca caminhou. Tudo isso e eu tentarei acordar, eu tentarei rezar e eu tentarei ser alguém. Tudo isso e eu tentarei.